quando a gente não deixa a criança explorar a faca, quando a gente não deixa a criança descobrir como a faca funciona, a gente não deixa o processo de acomodação, assimilação funcionar no cérebro. E aí ela não toma o equilíbrio. O que que acontece? Todas as vezes que a criança tiver a oportunidade de correr e ir lá mexer com as facas, ela vai correr e ir lá mexer com as facas. E aquele segundinho, a gente levanta só pra ir no banheiro rapidinho, a gente volta, a criança já tá pendurada nos armários da cozinha. Quem nunca presenciou uma situação dessa? Todo mundo que tem criança em casa, todo mundo que tem filho sabe do que eu tô falando. O que acontece então quando a gente proíbe os filhos, quando você fala não vai mexer com faca, não vai namorar, não vai sair de casa, a gente só aumenta o quanto a criança ou o quanto o adolescente quer fazer aquilo. A gente só coloca atenção naquilo e deixa aquilo muito mais importante do que era antes. E aí aquela criança, aquele adolescente vai começar a buscar por formas de fazer aquilo escondido, porque de um jeito ou de outro vai fazer. A curiosidade que a criança sente, ela é muito grande e a criança não consegue ignorar. E não consegue ignorar porque é um instinto da criança. Ela precisa crescer, ela precisa descobrir como o mundo funciona. É o que eu falei, criança apática que não quer mexer nas coisas é um problema, mas criança que está explorando o mundo é criança saudável. Então, enquanto a criança for saudável, essa energia, essa curiosidade vai chamar a atenção da criança. É uma coisa que vibra no corpo, no cérebro da criança, ela precisa daquilo, ela vai atrás daquilo. Assim como é namorar para os adolescentes. Eles chegam numa determinada idade que os hormônios pedem por aquilo, eles precisam descobrir, eles precisam começar a desenvolver o lado sexual. É normal, significa que está se desenvolvendo bem, que está começando a dar os primeiros passos para ser um adulto normal, sexualmente ativo. Isso faz parte da vida, é biológico e não adianta a gente querer proibir, a gente precisa direcionar para que seja feito de um jeito bom, para que seja feito de um jeito produtivo. Porque se a gente proíbe, eles mentem, porque se a gente proíbe, eles fazem escondido. Eu ainda quero fazer um vídeo especificamente sobre mentira, crianças e adolescentes que mentem, como resolver esse problema. Então eu vou trazer mais informações ainda a respeito da mentira. Hoje eu estou comentando sobre ela mais superficialmente, porque eu vou trazer um vídeo mais pra frente. O ponto aqui hoje não é falar sobre as mentiras necessariamente. Para falar que a mentira, ela é uma característica de uma criança, de um adolescente que não teve autorização para fazer alguma coisa, mas foi fazer mesmo assim, porque, enfim, eles vão atrás de matar a curiosidade que eles sentem e aí eles precisam ou da mentira ou de algum outro jeito para conseguir esconder aquilo que eles fizeram, porque a mãe e o pai antes tinha proibido, não é para fazer isso. E mesmo assim eles fizeram, só que agora, né, para a mãe e o pai não descobrir, eles mentem para não ter a consequência do castigo, para não ter o problema que eles teriam caso falassem a verdade. Então eu ainda vou fazer um vídeo só sobre mentira. O ponto aqui hoje é como que a gente faz para os nossos filhos não fazerem as coisas escondidos, como que a gente faz para não precisar proibir os filhos de fazer as coisas e mesmo assim conseguir educar, porque não é simplesmente então deixa a criança mexer em tudo que ela quer. É óbvio que tem muitas coisas que a criança não pode mexer, que não é segura, a criança tá curiosa com produto de limpeza, eu vou deixar a criança mexer com produto de limpeza? E se ela pôr na boca, e se alguma coisa acontecer? Então a gente precisa ter responsabilidade, não é simplesmente deixar fazer tudo que quer do jeito que quer, não é essa a saída. Existe uma forma, existe uma ferramenta que a gente aplica com a criança pra gente conseguir orientar o comportamento dela, mas que não é proibindo, porque proibindo não traz resultado, eles fazem de um jeito ou de outro. No caso da faca, como eu tava falando, né, da faca para criança pequena, se o seu filho é pequeno e ele começou a se interessar pela faca, a melhor coisa que você pode fazer por ele é simplesmente ensiná-lo a usar a faca. Por que ensiná-lo a usar a faca? Primeiro, porque ele precisa realmente aprender, ele vai usar a faca muitas vezes na vida dele. Segundo, porque a criança que tem o conhecimento daquilo, ela volta para o equilíbrio, como eu falei antes. E se você passa para o seu filho o conhecimento de como a faca funciona, você diminui as chances de que ele se machuque com a faca. A criança que nunca pegou na faca na vida, que não sabe que a faca machuca, ela vai manusear aquilo de um jeito que muito provavelmente vai ter um estrago feio. Mas se a criança já sabe, se você já sentou, já mostrou, já explicou como funciona, o cuidado e a noção que ela tem em manusear a faca é muito maior do que aquela criança que nunca pôde tocar em uma. A melhor forma de evitar acidentes com as crianças é simplesmente mostrando para as crianças os perigos das coisas. A criança, ela precisa descobrir, ela precisa se desenvolver. Então é muito melhor que você mostre que a faca machuca, que a faca corta, que a faca pode fazer um dodói, do que simplesmente proibir. Existem várias circunstâncias, várias situações em que a criança pode usar a faca
faca e que ela tá segura, ela pode usar a faca com supervisão, ela pode usar uma faca menorzinha que de repente não seja tão afiada. Então você vai mostrando, você vai direcionando a sua criança para que ela não se machuque, mas para que ela consiga o equilíbrio majorante que ela precisa ter a respeito da faca, e mesmo assim que você não precise proibir, porque aí você não vai precisar se preocupar quando você for atender o telefone se o teu filho tá mexendo na gaveta de facas da cozinha, porque o seu filho conhece as facas, sabe como elas funcionam, ele não tem o porquê ir lá mexer escondido de você, porque quando ele teve um interesse naquilo, você explicou, você mostrou, você orientou, então ele não precisa fazer escondido de você, então ele fica muito mais seguro, muito mais protegido do que no segundo caso que você simplesmente proíba. As crianças pequenas, elas podem e devem aprender a mexer com faca. Eu não estou dizendo deixe uma faca enorme na mão do seu filho, eu estou dizendo ensine o seu filho a fazer isso. Pega uma faca menorzinha, ensina o seu filho a cortar uma banana, depois um morango, e aí você vai aumentando, né, a dificuldade disso. Eu falo da banana porque é mais molinha, é mais fácil de cortar. E aí conforme a criança for crescendo, ela vai aprendendo a cortar as coisas, a manusear sozinha. Mostra como segura na faca, qual a posição certa, que o dedinho não pode estar embaixo. E explica para a criança que a faca, ela é um objeto que a gente usa no dia a dia, mas que se a gente não usa certo, ela vai fazer um dodói. Fala para a criança que quando ela quiser usar a faca, quando ela quiser cortar algo, para ela chamar a mamãe, para ela chamar o papai. Mostre para a criança quais são os verdadeiros riscos daquilo e vá orientando o comportamento, no lugar de simplesmente proibir.